Olá, bom dia. Pode chegar, o NA1 está começando. Já agradeço a sua companhia na hora do almoço. Imagens do Recife para você, com chuva agora. Olha só, a lente da nossa câmera molhada. Tá assim desde cedo, tá? A previsão é de chuva até a noite, de acordo com o Climatempo. Céu com muitas nuvens, tempo fechado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. Fica ligado nos assuntos desta edição. Você acompanha a partir de hoje a série Geração do Quarto. Uma conversa entre pais, educadores e especialistas sobre os impactos da tecnologia na vida dos adolescentes. A adolescência da geração do quarto é uma adolescência adoecida. A porta do mundo virtual é uma porta muito esquisita, porque você quase não tem controle sobre o mundo virtual. Dono de banda de forró morre em acidente na BR-408. Ele bateu de frente com um caminhão em Aliança. Operação da polícia investiga criminosos que atraíam pessoas para investimento em plataformas de fachada. Uma das vítimas levou um prejuízo de quase R$ 1,5 milhão de reais. No mês de férias escolares, que tal incentivar a prática de atividades físicas em família? Além de fortalecer o vínculo, caminhadas e passeios ao ar livre ajudam no desenvolvimento das crianças. E ainda vamos falar sobre o cuidado diário com a saúde bucal, que pode prevenir doenças cardiovasculares e outras complicações. Já começou o prazo para solicitar o voto em trânsito para os eleitores que estão fora do lugar onde votam. E tem muito mais para você. Seguimos juntos até 13h. Agora são 11h50 e receber o primeiro salário é uma conquista marcante que desperta a vontade de consumir e fazer planos. Mas exige cautela para não comprometer aí o futuro. Mas como organizar essa primeira renda, definir as prioridades e fugir das dívidas logo aí no comecinho da vida profissional, hein? O repórter Bruno Fontes está ao vivo com um especialista que vai trazer algumas orientações para quem está nessa fase da vida, né, Bruno? Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a gente já escuta muito assim o jovem, não, vou ter meu primeiro emprego, meu primeiro salário, vou comprar, por exemplo, uma moto, um carro, vou viajar. Não é bem assim. Nós convidamos o educador financeiro, Leandro Trajano, para mostrar também que precisa ter muito planejamento. Imagina você, então, conseguir um cartão de crédito e já começar, então, a gastar. Não é isso que deve acontecer. Leandro, muito obrigado em estar aqui conosco. Um bom dia para você. O que é que esse jovem, geração Z, né, está começando agora, essa vida profissional, o que é que ele deve se preocupar logo com esse primeiro salário? Fazer uma divisão do salário é muito importante, né? Ter objetivos. Se você não tiver objetivos no planejamento, termina gastando à toa. E quando vê esse primeiro salário, literalmente passa muito rápido. Ele passa rápido no gasto e passa rápido porque é um mês. Agora, o que você vai decidir fazer com esse primeiro salário é criar os hábitos que devem seguir aí para o resto da vida. Existe uma regra, isso que você falou, acho que é fundamental, porque a partir disso a gente começa a poupar, a planejar. Tem que ser assim mesmo, logo no primeiro mês, primeiro salário, ele vai ter que ter as prioridades. Isso, mesmo que com muito pouco, Bruno, mesmo que com pouco, mas começar a ter o hábito de poupar é muito importante, porque tem pessoas que vão receber esse primeiro salário e vai ser uma base para ajudar a sustentar em casa um pai, uma mãe que teve uma redução de renda, que está desempregado, então tem um papel importante. Para outros, vai ser um dinheiro para si, já para poupar, pensando numa viagem, dar entrada na primeira moto, carro, trocar o celular. Então fazer planos do que vai usar esse dinheiro é muito importante. E dentro desses planos é fundamental que uma parte, mesmo que muito pequena, seja para começar a poupar e que esse hábito seja recorrente a cada recebimento do salário a cada mês, a cada momento. Leandro, tem alguma regra, por exemplo, dentro de um percentual, vamos dizer, um salário de R$2.000, como é que ele vai fazer essa divisão? Algum percentual para poupar, o outro para ajudar a família, um outro para ele dar uma prestação num carro, numa moto, numa casa? Olha, pode se dividir, por exemplo, em 3 categorias, tá? Aquilo que é essencial para você, dentro do que vai receber esse primeiro salário, o que é que você considera essencial? Algumas contas que vai começar a assumir agora que vai receber dinheiro, algumas contas que você vai contribuir em casa, seja a internet, seja a parte do condomínio, a eletricidade. Então, aquilo que é essencial,
poupar um valor a cada mês, mesmo que muito pouco, mas com pelo menos 10% do que recebe, criar o hábito de poupar é fundamental. E a terceira caixinha seria para a qualidade de vida. É ter um dinheirinho mais para poder sair, como você vai comer no trabalho, para suas saídas de fim de semana já não depender ou apertar o orçamento da família. Então essas três categorias do essencial, poupar e qualidade de vida, é um primeiro passo muito importante para esse planejamento. Existe um risco de cartão de crédito? Cartão de crédito é um risco enorme para todos nós, afinal é um apêndice, é uma renda acessória que muita gente termina por usar de uma forma equivocada, sobretudo quando acha que o valor é muito pesado e começa a parcelar. Então, para se educar financeiramente, começar com o débito e estabelecer um limite de uso do cartão de crédito é essencial. Então, dentro do que vai receber, a minha fatura não pode passar de tanto e analisar muito bem os gastos que tem com o cartão de crédito, evitando ao máximo compras parceladas. Você também indica alguns aplicativos que já são assim intuitivos, ele já pode, por exemplo, aquele cofrinho digital, ou então essas planilhas, ele pode começar também a usar essas ferramentas? Olha, tem sim, tem vários aplicativos que podem ser interessantes, aplicativos que ajudam a controlar as despesas que a pessoa pode registrar, sobretudo nesse primeiro, segundo, terceiro mês de recebimento de salário, para entender quanto está gastando com o quê. Então, seja Minhas Economias, o aplicativo Organize, Mobius, então são vários aplicativos que ajudam a pessoa a mapear quanto se gasta com o quê e, com base nisso, tomar decisões melhores em relação às despesas e, sobretudo, criar esse hábito de poupar de uma forma recorrente, que é isso que vai fazer impacto hoje para um futuro diferente. Eu agradeço demais essas suas explicações, que esse jovem seja também um bom poupador, não é isso? Que ele se aposente bem. É isso, que seja o primeiro passo de tantos concedados nesse começo de uma jornada profissional e financeira. É isso, Maristela. Então, com o primeiro salário, o Leandro Trajano falou pra gente. E agora, essas são as nossas dicas do N1. Eu volto com você. É uma vida financeira já equilibrada desde o comecinho, né, Bruno? Bora ver agora como é que tá o trânsito neste dia de chuva. A gente está com imagens aí para você. Essa imagem do alto, já dá para ver a Avenida Antônio de Góes, no Pina, sentido Derby e centro do Recife. A movimentação dos motoristas ao vivo para você. O tempo está fechado, mas aparentemente a pista não está molhada neste ponto, tá? Os motoristas seguem aí em atenção por causa dessa previsão de chuva. Tá chovendo em outros pontos. E a gente segue agora pela Avenida Agamenon Magalhães, no Parque Amorim. Bora ver como está por lá. Aí sim, a pista está molhada, chovendo neste momento. A gente vê essas imagens aí dos motoristas que vão sentido Olinda. Agora a gente segue o nosso passeio pela Rua Real da Torre, no bairro da Madalena. Os motoristas vão sentido o túnel da Abolição, pista molhada também, motivo de atenção para o motorista que está indo sentido Afogados, em Biribeira, ou então os motoristas que vão acessar a alça lá na frente, sentido Avenida Caxangá. A gente vê agora a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, a avenida principal da cidade, que liga aí o Recife a São Lourenço da Mata. Essas imagens são do nosso repórter cinematográfico Ezequiel Quirino. Ele pegou o nosso drone para mostrar essas imagens para a gente já desse fim de manhã, comecinho de tarde, a movimentação dos motoristas, das pessoas que estão seguindo aí para os compromissos na hora do almoço. No alto do nosso vídeo a gente vê aí uma retenção maior de veículos, uma certa lentidão, mas sem grandes dificuldades para o motorista que está passando por aí, que é uma região que tem muito comércio, um comércio muito forte. A gente mostra tudo ao vivo para você. E nessa região, mais cedo, um caminhão tombou na rua Oscar de Albuquerque, no bairro do Viana. Nós recebemos imagens pelo nosso WhatsApp aqui da TV Globo, que mostra o caminhão tombado no meio-fio da rua. No vídeo, a pista parece estar molhada, o que pode ter contribuído aí para esse acidente. As causas do tombamento ainda não foram divulgadas. Também não há informações de feridos, nem de transtornos no trânsito depois do acidente. Ainda em Jaboatão, a gente pega agora carona com o repórter cinematográfico Elvis Lopes. Ele passa agora pela Avenida Bernardo Vieira de Mello, em Piedade, ainda em Jaboatão dos Guararapes. O sentido é Boa Viagem aí, tá? A gente vê que a pista tá bastante molhada, né? Parece que a chuva até deu uma trégua agora, mas a gente olha para o céu e vê ainda muitas nuvens. Então, reduz a velocidade, vai mais devagar, paciência no trânsito, para todo mundo chegar com segurança ao seu destino, obedecendo sempre a sinalização para evitar acidentes. Elvis Lopes já está nos levando aí, nos guiando aí por esse caminho. Quem sabe esse não é o seu trajeto, a sua rota. Agora,
11 horas e 58 minutos, estamos bem pertinho aí do meio-dia, mostrando o trânsito para você. Daqui a pouco a gente continua circulando, bora seguir? Em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, moradores enfrentam há anos uma rotina de abandono. É a rua Coimbra, que está tomada por buracos, mato. Água acumulada que dificultam aí a passagem de carros e pedestres, impede inclusive a entrada de carros na garagem de um prédio. Olha só, os moradores já reunidos aqui com o Joab Alves, porque a população chamou. O calendário do NE1 já está por aí na mão do morador. Conta mais pra gente, Joab. Bom dia para você. Muito bom dia, Maristela. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o NE1. Você falou sobre a água acumulada. Vou pedir para a Sander lá mostrar um pouquinho para a gente, nosso Sam Costa, um pouquinho desse problema que existe aqui, viu? Essa água acumulada é da chuva, sim, mas também é misturada com a água do esgoto, o que preocupa demais aqui a comunidade, porque, ó, é muita muriçoca, tem muito lixo acumulado. Eu vou conversar com o seu Luciano aqui. Seu Luciano, há quanto tempo existe esse problema aqui nessa rua, na Rua Coimbra? Joab, eu já moro aqui há mais de 18 anos e sempre foi assim. Já tentamos por outras vezes resolver o problema junto à prefeitura e a prefeitura vem e faz paliativo e acabou e no instante volta ao que era. Então isso aqui já é uma coisa muito antiga, todos nós sofremos aqui com isso. Como você falou, veja como está a rua. Essa rua que é larga, ela vai até a quase 2 metros desse muro aí, olha aí, de mato, de água, e tudo que você falou é verdade. Então nós estamos aqui realmente buscando mais uma vez uma solução junto à prefeitura, que vai resolver o nosso problema, entendeu? Então a gente está aqui aguardando e acreditamos que a Globo, mais uma vez que já está aqui, vai nos ajudar nesse trabalho. Silvio, eu queria te perguntar uma coisa, que você falou que foi a prefeitura. O que é que eles informaram, a Secretaria de Obras? Eu fui pedir informação, bom dia, né? Eu fui pedir uma informação com eles lá, porque na realidade meus pais, meu irmão aqui e minha mãe, e meu falecido pai, que já há 2 meses descansou, eu fui conversar com eles, pegou uma informação, o que fazer, o que a gente também como morador poderia fazer. Porque justamente, como o seu Luciano falou, ele está há 18 anos aqui. Meu irmão e minha mãe estão morando aqui há 1 ano, eu estou há 10. E eu não vejo solução, né? Eu acho que o bem político, a boa vontade tem solução sim, porque nós pagamos nossos impostos. Então nós temos o direito de exigir boas condições. E eu fui 3 vezes lá, o atendimento, lógico, não é daquele que a gente espera, né? E não, porque tem que falar com não sei quem, que tem que falar com não sei quem, um fica jogando para o outro e não adianta. E o problema aqui, principalmente dessa rua, do esgoto, tudo, cara, como eu estava falando para você agora há pouco, quando chega o final da tarde que o sol está, né, descendo, se pondo, cara, é tanto pernilongo aqui que você tem que entrar se abanando, além do sapo, cobra. Anteontem mesmo eu vim trazer uma compra para minha mãe aqui, tinha uma aranha enorme. Tudo bem, a natureza faz a parte dela, mas a gente tem que fazer a nossa, preservar, cuidar. Nós moramos numa área turística, praia, tudo, então tem que cuidar, não jogar o lixo, fazer acúmulo de tudo. Então, e aqui então, esse problema é sério. Eu fico triste porque você vê, até a senhora não quis vir participar da reportagem com vergonha, que ela tem neném, tem idoso, pessoas com deficiência. Então é difícil, cara. O Uber não entra aqui, o correio não está fazendo entrega, então fica difícil essa situação. A gente está acompanhando as imagens ao vivo, você está falando do mato, chama muita atenção mesmo, né? É Sandro, né? Isso. Sandro, a gente está vendo aqui que é metade da rua tem mato, a outra metade tomada pela água misturada com esgoto, a água da chuva com a água do esgoto. É um descaso. É descaso, é desrespeito. Eu sou um pouco mais grosso para falar essas coisas com relação à prefeitura, essas coisas. Isso aqui não existe, isso aqui não pode existir esse tipo de coisa. Que nem meu irmão estava falando, a gente tem sapo, tem cobra, as muriçocas aqui, a gente tem que pedir licença para as muriçocas para poder entrar em casa, sabe? Isso aqui é um criadouro a céu aberto, sabe? É terrível, a gente tem passado situações terríveis aqui por causa disso aqui. O Uber não entrega, eu já perdi várias entregas de materiais que a gente trabalha com música e a gente precisa
comprar corda, comprar as coisas, não chega. É porque fica difícil realmente eles passarem, né? Ó, eu vou pedir para vocês continuarem com a gente, tá? Toda a comunidade aqui, o calendário está na mão, porque é o seguinte, a gente entrou em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes para a gente ver e saber o que é que eles vão fazer, se tem um projeto, se vão fazer algo, pelo menos um serviço paliativo por aqui, tá? Vou pedir para o seu Luciano abrir só um pouquinho, para o senhor aparecer também na TV. Marcela, eu vou voltar contigo aí no estúdio, daqui a pouquinho a gente volta, possivelmente com essa resposta, também a gente vai colocar aqui no calendário quando é que a gente vai voltar, tá? Pois é, Joab, estou vendo a dificuldade dos moradores, inclusive, né, para que eles se organizem aí pertinho de você, porque não tem escolha, tá, gente? Uma ponta é mato, o meio é água suja com esgoto, e aí os moradores estão nesse pequeno espaço aí que mistura lama, choveu para piorar ainda mais a situação. Olha só os carros estacionados ali na frente das casas. É uma situação muito complicada. Daqui a pouco o Joab volta com essa cobrança. Seguimos, por enquanto, com outros assuntos. 12h03, novos números divulgados pela Justiça Eleitoral revelam mudanças importantes no perfil do eleitor pernambucano. Esta notícia está no G1 Pernambuco, o QR Code te leva direto para a reportagem. Pernambuco está entre os maiores colégios eleitorais do país. São mais de 7 milhões de eleitores aptos a votar. Mas os dados vão além da quantidade de votantes. O levantamento mostra quais grupos cresceram nos últimos anos, quem representa a maioria do eleitorado e quais cidades concentram o maior número de eleitores do estado. Na reportagem do G1, você vai conhecer o perfil do eleitor para este ano. Onde estão os maiores locais de votação e quais mudanças chamam mais atenção em comparação com as últimas eleições. E o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco abriu prazo para que os eleitores fora do seu domicílio eleitoral possam solicitar a habilitação para o voto em trânsito. O pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto. Quem traz os detalhes para a gente é Mário Carvalho. Olá, eu estou aqui com o Marivaldo Mendes, assessor da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral. Queria que você explicasse para a gente o que é o voto em trânsito, por favor. O voto em trânsito é uma modalidade para que o eleitor possa exercer o direito de voto dele quando ele está fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, fora do município ao qual o título dele está vinculado. Quem é que pode solicitar esse serviço? Todo eleitor que está apto para votar nas eleições de 2026, ele pode solicitar esse serviço. Lembrando que ele só vai poder exercer se estiver no dia da eleição em um município com mais de 100 mil eleitores ou em capital. Existe um prazo para solicitar esse serviço? Sim, conforme o calendário eleitoral, o prazo para requerer esse voto em trânsito vai do dia 20 de julho ao dia 20 de agosto. Como é que a pessoa faz para solicitar? O eleitor ele pode fazer esse requerimento através do nosso autoatendimento, do atendimento remoto, disponível na nossa página eletrônica no www.tre-pe.jus.br ou no atendimento presencial em qualquer cartório eleitoral do Estado e nas nossas centrais de atendimento. Quais são os documentos necessários? Tem que comprovar alguma coisa de viagem, alguma coisa assim? O eleitor só precisa apresentar um documento de identificação e não precisa nenhum tipo de comprovação do motivo que ele vai estar fora do seu domicílio eleitoral. Quem estiver, por exemplo, fora de Pernambuco, consegue votar para todos os cargos daqui do estado, por exemplo, deputado estadual, deputado federal, governador, além de presidente? O eleitor que está fora do seu município, mas dentro do mesmo estado, ele vai poder exercer o seu direito do voto para todos os cargos que estão em disputa nas eleições de 2026. O eleitor que está fora do seu estado de origem, ele só vai poder votar para presidente. Em qualquer cidade a pessoa pode votar, fazer esse voto em trânsito? O voto em trânsito, para exercer, ele vai ter que estar em município com mais de 100 mil eleitores ou em capital. Perfeito. Fora esses daí, não é possível votar? Não, para voto em trânsito, não. Perfeito. Aqui em Pernambuco são quantas cidades? Aqui em Pernambuco nós temos 9 municípios, né? Aqui é a região metropolitana e no interior, Petrolina e Caruaru.
Qual é a percepção de vocês em relação a esse serviço? Tem sido procurado nos últimos anos? O prazo iniciou há pouco, esta semana, no início dessa semana, mas nós já temos bastante requerimentos, né, de eleitores que já têm essa programação de afastamento do seu município de origem. Isso vale apenas para o Brasil? Quem estiver fora pode também fazer esse voto em trânsito? Importante observação, nós não temos voto em trânsito para o exterior. O eleitor que é vinculado à zona do exterior e estiver dentro do território nacional no dia das eleições, ele pode requerer, mas o inverso não. O eleitor que vai para o exterior só vai poder justificar. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio. A Federação Brasil Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, realizou ontem à tarde a convenção partidária no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Na convenção, a federação definiu apoio à pré-candidatura de João Campos, do PSB, para o governo de Pernambuco e lançou Humberto Costa, do PT, como candidato ao Senado. Também durante o dia de ontem, o Podemos realizou a convenção do partido para as eleições deste ano. O evento foi realizado na sede da Legenda, na Ilha do Leite, área central da capital pernambucana. O Podemos definiu que não vai lançar candidatos majoritários e anunciou apoio à pré-candidatura da governadora Raquel Lira, do PSD, à reeleição. A seguir, a operação da polícia investiga criminosos que atraíam pessoas para investimento em plataformas de fachada. Uma das vítimas levou um prejuízo de quase R$ 1,5 milhão de reais. E a gente inicia uma série especial sobre os impactos da tecnologia na vida dos adolescentes. Na primeira reportagem, você vai entender como a adolescência tem sido moldada pelas mudanças da sociedade e da tecnologia. É rapidinho, a gente volta já, agora 12:09. Agora, 12:11, a gente está em Paulista com o cinegrafista Beto Marques. Essa é a estrada da Miroeira. Já está vendo a situação, né? Muitos buracos aí pela pista, dificuldade do motociclista para passar, do ônibus, dos pedestres, de todo mundo. Ontem à noite e na manhã de hoje, moradores realizaram protestos para cobrar melhorias nas condições da via. A estrada está com muitos buracos, como você está vendo na imagem. Buracos que dificultam aí a passagem de veículos, inclusive os de grande porte. Nós gravamos, inclusive, mais cedo, quando estava chovendo um pouco mais, a chuva da madrugada. Olha só quanta água empoçada. Não dá para ver onde estão os buracos. Na verdade, eles estão por toda parte. Nós procuramos a Prefeitura de Paulista, que informou que está fazendo um levantamento técnico para elaborar o projeto de recuperação da estrada da Miroeira. Agora a gente está vendo aí imagens do protesto. A resposta da Prefeitura também tem que essa informação, que o período de chuvas atrasou aí esse processo. Enquanto isso, a Prefeitura diz que equipes de manutenção fazem serviços emergenciais para minimizar os impactos de quem precisa passar pelo local. Já a Prefeitura de Olinda disse que o trecho que pertence à cidade também já tem serviços previstos e o processo de licitação deve começar ainda neste semestre. Voltamos agora com imagens ao vivo. Falei da chuva da madrugada, né? A dificuldade, olha só, voltou a chover, tá um chove para danado, mas quem mora por aí fala que é sempre assim, tá? Essa dificuldade aí para passar. E o morador ali, olha, tirando já a água do seu estabelecimento com o rodo na mão, é difícil demais. E a partir de amanhã, 134 bairros do Grande Recife vão ficar sem água ou ter o abastecimento reduzido por causa de uma paralisação do sistema Tapacurá, que é o sistema que abastece o Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela, você confere todas as informações no nosso portal de notícias, o G1 Pernambuco. A paralisação programada do sistema vai ser necessária para a realização de uma obra da Compesa, que deve interligar novas adutoras, fazer intervenções e instalar equipamentos na estação de tratamento, além de incluir manutenções preventivas e corretivas também. De acordo com a Compesa, a interrupção do fornecimento de água não vai afetar os bairros da mesma forma e segue até o próximo sábado, dia 25. Ainda de acordo com a companhia, durante a paralisação do sistema, vai ser montado um plano de contingência com mais de 20 carros-pipa funcionando para garantir o fornecimento de água aos serviços essenciais.
Então, você confere a lista de todos os bairros afetados e outras informações também. Acesse lá o G1 Pernambuco, o QR Code está na tela. 12h14, a gente vai agora para Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. É Joabe Alves que está acompanhando a reclamação de moradores da rua Coimbra, uma rua, olha, cheia de mato, água acumulada. Difícil de passar de todo jeito, né? A pé, de carro, né? A gente já tem alguma resposta para esses moradores, Joabe? A resposta já está aqui na minha mão, viu, Maristela? Mas antes de trazer, deixa eu relatar o seguinte. A gente estava conversando aqui com os moradores, o mau cheiro aqui é grande, viu? Imagina para esses moradores, né, a situação na hora do almoço, do café da manhã, da janta, conviver com esse mau cheiro. E a muriçoca aqui já começou, viu? Olha que o sol está abrindo e aí isso aumenta também, né, a quantidade de muriçocas. Eu vou trazer logo a resposta aqui da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que informou o seguinte, né, que a obra da pavimentação da rua Jornalista Ercílio Celso, em Candeias, vai incluir a drenagem da via. O serviço já foi licitado e depende da liberação de recursos federais para começar. Enquanto isso, a rua será incluída no cronograma da capinação das equipes de manutenção urbana. A gente, no início da participação, falou, né, que a gente está na rua Coimbra, e é isso mesmo. O problema, gente, são várias transversais aqui, que a situação é parecida. Antes de conversar com os amigos, para a gente marcar aqui no calendário, eu queria conversar com a senhora. Qual é o seu nome? Marliete. Dona Marliete, eu falei das muriçocas. A senhora mesmo aqui já estava se coçando, foi? Vai para quê? Me coçando com as picadas da muriçoca. Como é conviver com uma situação como essa? Não dormir e sem esperança nenhuma de melhoras, porque quem sofre somos nós com os problemas de saúde, né? Porque ao picar nós, elas vêm daí, elas se geram e vão para dentro de casa, água suja. Então elas já levam a bactéria para dentro de casa. Aí o que acontece? Você começa a ter problemas de saúde por causa disso, porque na realidade você já está infectada com vários vírus e a sujeira dos esgotos. Então é isso aí. Vamos marcar o calendário? Vamos marcar numa segunda-feira. A gente vai estar acompanhado de perto, tá? Eu vou pedir para ele marcar aqui no dia 26, para a gente ver na volta o que é que o município fez. Mas antes de concluir, eu trouxe a nota. E assim, o que chama a atenção é que eles não trazem um prazo, né? O prazo que é difícil. Se o seu Luciano está há 18 anos aqui, o prazo está longo, né? Eu acho que as autoridades, deveriam tomar um pouco de vergonha na cara, independente de direita e esquerda. A questão não é essa, a questão é que a população sofre. Quando chega a época de eleição, pede para ser o voto, entendeu? Você vai procurar um vereador, não te atende. Então a gente fica triste com isso, né? Então, prazo é dia 26, a gente vai brigar por isso. E a gente vai estar acompanhando de perto, porque o calendário agora só vai descansar quando resolver o problema, tá bom? Aqui da rua. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E eu vou voltar lá para Maristela. Maristela, é contigo aí no estúdio. Em outubro a gente está de volta, então, Joabe. E o dono de uma banda de forró morreu em um acidente grave na noite de ontem na BR-408, na cidade de Aliança, na zona da Mata Norte. A matéria completa sobre este assunto você confere no G1 Pernambuco. Basta apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu 3 veículos, um caminhão, uma caminhonete e um carro. Gabriel Barros, de 43 anos, dono da banda forró do GB, dirigia o carro de passeio, ficou preso às ferragens e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O passageiro que estava com ele e os 2 ocupantes da caminhonete ficaram feridos. Já os 3 ocupantes do caminhão não foram localizados pela equipe da PRF no momento da chegada ao local. Ainda de acordo com a PRF, a suspeita é de que o caminhão tenha acessado a contramão da rodovia e ocasionado a colisão. Todos os desdobramentos deste caso você pode acompanhar no nosso portal, o G1 Pernambuco. E no Recife está acontecendo a audiência de instrução da tentativa de feminicídio de Luísa Barros. O acusado é o marido dela, Numeriano Luiz de Sá. Bruno Fontes está no Fórum Tomás de Aquino, acompanhando a audiência e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, Maristela, mais uma vez para você, boa tarde. Olha, nós estamos aqui desde cedo. Chegamos por volta das 8 horas da manhã. Eu estou no primeiro andar aqui do Fórum Tomás de Aquino. E ele, esse réu, o Numeriano de Sá,
Depois que aconteceu esse suposto crime, ele foi levado para o CREED, que é lá, então, em Caetés, que é o Centro de Reeducação, para onde os policiais militares são levados. Ele é um sargento reformado da Polícia Militar e também, na época desse acontecimento, ele era secretário de esportes da cidade de Calumbi. Veja só, aqui está a mulher dele, ex-mulher agora, que é a Luísa Barros. Ela está numa sala reservada e o juiz Rodrigo Ramos, da 3ª Vara do Júri da Capital, ele disse que é um processo delicado, corre em segredo de justiça, por isso que ela fica numa sala à parte, sem contato com as testemunhas. São 6 testemunhas do Numeriano de Sá e 8 testemunhas requeridas, apresentadas pelo Ministério Público de Pernambuco. Ao todo, 14 pessoas estão sendo ouvidas. O primeiro depoimento foi da Luísa Barros. Por mais de 2 horas, ela relatou o que aconteceu num apartamento no bairro da Boa Vista, na Rua da Aurora, quando houve essa agressão. Ele foi preso em flagrante nesse dia, em dezembro do ano passado, porque ela começou a gritar e os vizinhos escutaram os gritos, conseguiram entrar no apartamento e aí levaram ela para o hospital. Em seguida, ele foi preso em flagrante, como eu disse, e foi levado para o CREED lá em Caetés. Ele está sendo investigado também pela Corregedoria da Polícia Militar, teve a arma apreendida e ele foi exonerado do cargo lá de secretário de esportes da cidade de Calumbi. Chama a atenção que, diante de todos esses fatos, nessa primeira audiência de instrução, o juiz Rodrigo Ramos, a partir do depoimento da Luísa Barros, a vítima, também do depoimento dele, ele está sendo ouvido remotamente, ele está lá no presídio, está prestando esse depoimento online, e também dessas outras testemunhas, vai entender, vai decidir se ele vai ser levado a júri popular. Logo cedo, nós conversamos com Luísa Barros, ela que teve que passar por um procedimento cirúrgico, inclusive de reconstituição, porque ela recebeu 40 pontos e também ela teve 2 dentes quebrados. Vamos agora ouvir a Luísa Barros e também a advogada dela, a Manuela Magalhães. Para mim está sendo desafiador, né? Que eu tenho que relatar tudo, como aconteceu. Eu o amava, acreditava nele e tudo aconteceu de uma forma que eu jamais imaginei. Eu tenho toda a confiança porque foi um crime bárbaro. Ele foi cruel, ele foi perverso, ele foi covarde. E a justiça, com fé em Deus, será feita. Eu temo pela minha segurança e a segurança de meus filhos. E peço à justiça que não solte a minha mão e nem de todas as mulheres que passam por isso. Acompanho o inquérito desde o iniciozinho, né, da situação quando o BO começou. Então a gente tem feito um trabalho para que realmente todas as provas estejam dentro dos autos e para que ele seja assim pronunciado para ir a júri popular. Olha, então tem toda essa parte aí que vocês ouviram, da Manuela Magalhães e também da Luísa Barros. E só para complementar, de acordo com a assistente de acusação, que é a advogada Manuela Magalhães, e também com a própria Luísa, ele não aceitava não ter o controle sobre os bens da Luísa Barros, que ela era viúva, ela tinha uma renda já por causa desse outro casamento e ele queria ter direito ao patrimônio financeiro dela. Nós procuramos a defesa de Numeriano de Sá, mas por enquanto nós não tivemos acesso ao advogado dele. Eu volto com você, Maristela. A gente segue acompanhando então. Muito obrigada pelas atualizações. Qualquer novidade, Bruno, é só chamar a gente por aqui. E a Polícia Civil prendeu 13 pessoas suspeitas de participar de um esquema que aplicava golpes utilizando investimentos falsos pela internet. De acordo com as investigações, os prejuízos são milionários. Mário Carvalho acompanhou a divulgação dos detalhes e conta agora pra gente. Oi, Mário.
Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui com a delegada Viviane Santa Cruz, que acabou de apresentar os detalhes aqui em coletiva de imprensa. Queria que ela explicasse para a gente como é que esse grupo agia. Boa tarde. Boa tarde. O grupo agia de uma forma muito estruturada, né? Era um grupo criminoso que estava em atuação, agindo, fazendo fraudes com ativos financeiros. Como é que esse grupo conseguia convencer as vítimas, né? Chamou a atenção que vocês falaram que meio que as vítimas eram atraídas, né? Eles não iam atrás das vítimas. Né? Isso. Normalmente eram pessoas que queriam fazer investimentos, procuravam através do sistema do Facebook, e quando elas eram encaminhadas através do Facebook para essas pessoas, através de um processo de engenharia social, elas eram convencidas a aplicar e fazer esses investimentos financeiros. Através desses investimentos financeiros, elas terminavam caindo num golpe por meio dessa engenharia social. Que plataforma era essa? Era um site, um aplicativo? Era uma empresa com CNPJ? Não, era um site que era utilizado, né? Que eles tinham um aplicativo próprio essa empresa, ela não tinha um CNPJ, né? Ela era construída com um sistema como se fosse um site próprio, toda uma ferramenta própria e dava toda uma aparência de ser uma empresa legalizada, mas na verdade ela não tinha um CNPJ se você observasse com detalhes. A polícia já vinha acompanhando o trabalho essa ação dessa equipe, ou foi a partir da denúncia das vítimas? Foi através da denúncia da vítima que a gente chegou e descobriu que essa empresa realmente estava aplicando golpes, né? Chegou uma vítima, nos procurou e mostrou esse processo. A gente começou a fazer o levantamento dessa empresa, verificou que ela não tinha CNPJ, que a plataforma dela não estava hospedada no Brasil, e aí a gente começou a fazer uma investigação mais aprofundada e descobriu que era uma plataforma plena para a prática de golpes. A plataforma não estava hospedada no Brasil, mas a empresa fantasma, digamos assim, funcionava ali na Agamenon, né? Mas as vítimas são do Brasil inteiro, né? Exato, as vítimas são todas do Brasil. O Brasil todo tem vítimas que a gente já identificou através de registros de boletins de ocorrência, e a gente verificou que essa empresa, ela tinha um nome inicial, mas que ela mudava de nome assim que se observava que ela era identificada. Então, essa página caía, se criava uma página nova com outro nome e assim continuava-se a prática dos golpes. Perfeito, delegada. Obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Maristela. Obrigada pelas informações, Mário. Uma geração inteira está crescendo entre telas e portas fechadas. Adolescentes que passam mais tempo no quarto do que na rua, que convivem mais no ambiente virtual do que no mundo real. À primeira vista, pode parecer apenas uma mudança de hábitos, mas especialistas alertam para um cenário de aumento da ansiedade, da solidão e de outros problemas ligados à saúde física e mental. A adolescência sempre foi uma fase marcada por descobertas, transformações e desafios. Mas na era digital, esse período da vida ganhou novas pressões, novos riscos e também novas formas de se relacionar. A partir de hoje, o NE1 apresenta uma série especial sobre os impactos da tecnologia na vida dos adolescentes. Vamos mostrar os desafios enfrentados por jovens, pais e educadores e como encontrar equilíbrio em um mundo cada vez mais conectado. Na primeira reportagem, você vai entender o que define a adolescência nos dias de hoje e como essa fase tem sido moldada pelas mudanças da sociedade e da tecnologia. Eram apenas bebês, precisavam de ajuda para tudo. Num piscar de olhos, passaram a comer, andar, falar por conta própria. Nas brincadeiras do início da infância, começou um aprendizado importante, o da interação com as pessoas. Famílias, amiguinhos, avós, professores. A gente piscou de novo e começou uma nova fase de aprendizado, para filhos e para a família toda. A adolescência chega como um furacão, né? Tira tudo do lugar. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, define que ela vai dos 10 aos 19 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dos 12 aos 18. Especialistas consideram um período desafiador e muito importante para a formação do corpo e da personalidade. Juliana Coutinho é pediatra com especialização em ebiatria, a medicina do adolescente, e explica o processo biológico desse momento.
A gente tem a puberdade e a gente tem a adolescência. Então, a puberdade é aquele momento que o corpo da criança começa a modificar. Nas meninas começam a aparecer os seios e nos meninos começa a haver o aumento do testículo e uma penugem que aparece no pubis do menino. Uma média de 2 anos após vem a adolescência, que seria a maturação dos órgãos, né? Então, a presença dos órgãos maduros, né? Nas meninas, os ovários funcionantes, né? Que vem a menstruação, e os meninos, a produção de espermatozoides. É aquele momento de crescimento rápido e da explosão de hormônios. A voz muda, as espinhas podem aparecer e o cérebro permanece em transformação até os 30 anos de idade, de acordo com os pesquisadores. A última etapa, que é o córtex pré-frontal, é justamente aquela área do cérebro que mostra a noção de perigo. Então, a última parte do cérebro do adolescente a ser formada é justamente a noção de perigo. Por isso, vemos que o maior índice de mortalidade entre adolescentes é acidente automobilístico e comportamentos de risco. Sofia Eichmann é pediatra especialista em neurologia do desenvolvimento e destaca as mudanças de comportamento que também fazem parte da síndrome da adolescência normal. Do ponto de vista neurológico, o que mais caracteriza é o fato de a gente ter várias mudanças hormonais que levam a mudanças estruturais do cérebro mesmo. Então, existe um fenômeno que a gente chama de poda neuronal, que é assim, o cérebro pega todas as ligações que ele tem que não estão sendo necessários para o dia a dia e poda, por isso que a gente usa esse nome. Ele descarta áreas do cérebro que não estão sendo ativamente utilizados e fortalece aquelas que estão sendo utilizadas. Isso leva a muitas mudanças comportamentais, são as que a gente mais conhece. O adolescente fica mais introspectivo, ele está tentando também emocionalmente descobrir quem ele é, né? Para além daquela criança que ele foi, quem ele se tornará. Então é um momento de uma introspecção no sentido dele se fechar mais um pouco para o núcleo familiar e estar muito interessado no grupo externo. Como ele vai ser aceito, quem é ele nesse outro grupo, então ele está muito mais vulnerável ao que o grupo de fora pensa dele do que o núcleo familiar pensa dele. É nessa hora que os responsáveis pelos adolescentes precisam ter clareza do que está acontecendo. Stephanie Filgueira é psicóloga. Com a experiência de 20 anos de profissão, fala sobre o isolamento e a aproximação dos adolescentes. Porque quando isso acontece, né? Quando esse isolamento ele se dá, mas se dá dessas figuras parentais, de cuidado, dos adultos, mas entre eles começam a construir uma rede forte de conexão, né? Isso faz parte desse processo. É importante que o adulto permaneça sempre nessa travessia, acompanhando esse processo, por mais que o adolescente em alguns momentos dê esse limite, faça esses cortes, né? Mas é fundamental acompanhar para que eles saibam que podem, sempre que necessário, acessar, podem buscar e se sintam à vontade para falar sobre as questões, né, que surgem nesse período. A forma de passar por esse processo vem mudando. Nem sempre os pais conseguem usar a própria experiência para lidar com a adolescência dos filhos. As brincadeiras na rua estão cada vez mais raras por causa da violência. E com os avanços tecnológicos, a garotada de hoje não conheceu o mundo analógico, porque nasceu na era da popularização da internet e dos smartphones. Hugo Monteiro Ferreira é autor de um livro que está na 10ª edição e na lista dos mais vendidos. Para ele, estamos diante da geração do quarto e é preciso pensar na saúde mental e emocional dos adolescentes brasileiros. Eu ia muito para fora de casa para poder viver todas as minhas experiências, as experiências de rupturas, experiências desafiadoras, conhecer grupos, fazer tribos, me organizar em coletivo. Com o advento da internet, eu não faço mais isso fora, eu faço isso dentro de casa.
Só que eu não faço isso mais face a face. Eu faço isso no mundo virtual. Eu vou procurar no mundo virtual, dentro das internets, os meus grupos. E aí é um outro tipo de relação, porque é um tipo de relação virtual. Então eu acho que um grande divisor no comportamento do adolescente é a internet. O outro grande divisor para mim no comportamento do adolescente é a violência urbana. Quanto mais violência urbana você teve na rua, mais uma probabilidade de você se isolar em casa. Quer dizer, se eu podia brincar na rua, se eu podia correr na rua, se eu podia dançar na rua, se eu podia me arriscar na rua e não posso mais porque minha vida corre risco de morte, eu agora vou fazer isso dentro de casa. Só que dentro de casa eu não tenho os mesmos, digamos assim, movimentos que eu teria na rua. E aí entra a internet, entra o smartphone, entra a inteligência artificial, entra o algoritmo, entram vários elementos que nós não conhecíamos até o início dos anos 2000. Hugo é coordenador do Núcleo do Cuidado Humano e do Grupo de Estudos de Transdisciplinaridade da Infância e da Juventude da UFRPE. O livro é resultado da pesquisa com 3.115 adolescentes de 5 capitais: Recife, Maceió, Natal, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A conclusão da análise dos comportamentos relatados é preocupante. A adolescência da geração do quarto é uma adolescência adoecida. Ela ou tem comportamento autodestrutivo, ou seja, ou ela se corta, ou ela pensa em suicídio, ou ela tenta suicídio, ou ela tem sintomatologias e sinais psicopatológicos. Ou ela tem depressão, ou ela tem ansiedade patológica, ou ela tem transtorno obsessivo-compulsivo. A porta do mundo virtual é uma porta muito esquisita, porque você quase não tem controle sobre o mundo virtual. É um campo sem planejamento, é um campo sem regulação, é um campo sem regulamentação. É um campo que você pode aprender uma receita culinária e você pode se envolver com grupos extremistas, grupos neonazistas. Você pode desenvolver muita violência dentro da internet e seu pai e sua mãe não sabem. Os brasileiros são, segundo dados estatísticos, o povo que mais se mantém conectado com a internet. E quando você vai para um quadro estatístico, você pega 60% dessa conexão vem de adolescentes. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, 93% da população de 9 a 16 anos usam internet. São 25 milhões de crianças e adolescentes. E o celular é o principal dispositivo de acesso. 86% usam a internet para fazer trabalhos escolares e ouvir música. 84% também disseram que assistem a vídeos. E 83% têm perfil próprio nas redes sociais. No relatório deste ano, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, publicou que a cada 5 adolescentes no país, 1 foi vítima de exploração e/ou abuso sexual facilitados pela tecnologia. O número representa 3 milhões de meninas e meninos que sofreram violência sexual online. Os adolescentes precisam entender os perigos da internet e do uso excessivo do celular. Não estou falando que o celular ele não é um aparelho que ajuda, mas ele pode ser um aparelho que pode atrapalhar e é um aparelho que pode viciar a mente do aluno, que ainda está em desenvolvimento. Vários adolescentes acham que sabem, né, o que estão fazendo, mas na verdade não sabem o que estão fazendo e acabam submetendo a situações não muito legais. Muitas vezes, nessa questão do celular prender muito a pessoa, o adolescente acaba ficando um pouco mais rebelde, mais revoltado, não quer mais falar com os pais, principalmente quando eles dão meio que um choque de realidade. E ele apenas quer aproveitar para falar com amigos em redes sociais e às vezes até desconhecidos. E como é que você acha que dá para os adultos conversarem e falarem com os adolescentes para que os adolescentes aprendam a usar o celular e a internet de um jeito legal? E tem que ter um diálogo muito claro, não é tipo, os pais não devem chegar brigando, logo gritando, e sim conversar com clareza com os filhos e entender realmente. Ana Beatriz tem 11 anos. Os pais ainda não deram um celular para ela. Eu queria ter um celular.
mas eles dizem que eu ainda não tenho a idade, maturidade para ter um. E você acha que você não tem idade, não tem maturidade para ter um? Sim, porque é viciante. Quando a gente começa, a gente não quer mais terminar. É pelo celular dos pais que Ana Beatriz está conhecendo o mundo virtual. Tem uns acordos. Ela não usa na hora que ela quer, no tempo que ela decide, não. Depois que ela faz as tarefas e que estuda, e a gente permite que ela fique. E aí, geralmente, meia hora, 1 hora no máximo. O número da mãe que foi adicionado ao grupo de mensagens dos amigos da escola. É assim que Ana Paula monitora o conteúdo. Eu tenho acesso às conversas, à interação entre as crianças. Eu tenho sempre acesso. E você monitora mesmo? Vê tudo? Sim, ela sabe. Uhum. E tudo isso, inclusive com a participação dela? Inclusive com a participação dela. Uma vez, quando um vídeo de conteúdo sexual foi compartilhado, as duas viram juntas. Quando ela abriu, eu estava ao lado. E aí, na hora, ela identificou que não era legal. E aí, de imediato, eu deletei e automaticamente conversei com o responsável da criança. De forma muito leve e tranquila, porque são crianças ainda, são pré-adolescentes. Eu gostaria de ter evitado que ela visse. Mas, por outro lado, a gente chega a conversar sobre isso. Então, assim, foi importante para dar uma psicoeducada mesmo sobre esse tema com ela. Todo dia é uma novidade, eu acho que é aprendizado diário. Né? Eu acredito que a liberdade vem junto com a responsabilidade, né? E a família sabe que essa conversa sobre conteúdo na internet e celular precisa ser repetida várias vezes, sempre que for necessário, sempre que houver oportunidade. Quando você tem princípio, quando você posiciona, você explica, a criança entende, né? Aceita com outras condições de que precisa ter um esforço e ter um caminho para chegar até adquirir. Que não é só a idade, né? Não é só quando completar 14, 15 anos que vai ter. Não. É completar a idade e ter comportamento, e ter maturidade, e ter atitudes, e ter combinados para poder exercer o direito de ter, né? Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver como o uso da tecnologia de forma excessiva tem influenciado o desenvolvimento dos adolescentes e contribuído para um fenômeno cada vez mais comum, o isolamento social entre os jovens. A seguir, os cuidados com a higiene da boca para evitar problemas de saúde em outras regiões do corpo. E no mês de férias escolares, que tal incentivar a prática de atividades físicas em família? Elas ajudam no desenvolvimento das crianças. NE1 volta já, agora 12h43. NE1 de volta. A falta de higiene com a boca pode trazer muitos prejuízos para a nossa saúde, inclusive problemas que vão além da boca. Bruno Fontes está agora com um dentista para tirar dúvidas para a gente. Bruno? Maricela, sem dúvida, né? E ninguém quer isso. Por exemplo, às vezes começa aquela ferida, a falta de higiene mesmo, do cuidado. Estava conversando aqui com o Dr. Carlos Vieira, que nós vamos conversar agora, dentista, e ele falou uma coisa muito interessante. A gente escova os dentes, mas às vezes no automático a gente não olha assim se está tudo bem com a nossa boca mesmo. Dr. Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco. Por que isso é perigoso? Por exemplo, uma ferida, uma escovação que não é boa, a gente não ter essa higiene perfeita na boca. A boca, você estava me falando, que é a porta de entrada para muitos problemas também. Um bom dia, uma boa tarde para o senhor. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Sim, realmente a gente precisa ter muito cuidado com todo o que envolve de higiene bucal, porque a gente precisa fazer o nosso autoexame. É muito interessante que a gente tenha a oportunidade de, na hora de fazer a higiene bucal, a gente olhar para a nossa cavidade bucal
e observar como é que estão as estruturas de dentes, de gengiva, para ver se a gente tem a possibilidade de ou visitar o dentista, ou organizar com a própria higiene bucal que a gente faz diariamente, para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Bruno. Doutor Carlos, quais as outras doenças que, por exemplo, a partir de uma não higiene bucal, a gente também pode ter consequências? Bom, partindo da própria boca, a gengivite, a periodontite, que altera totalmente a fixação dos dentes na arcada dentária, mas pode acontecer de essas bactérias que estão na gengiva se proliferarem, invadirem a corrente sanguínea e atingir outras áreas do corpo, como, por exemplo, coração, alterar um pouco as taxas de açúcar no sangue, causando diabetes, enfim, pode ter uma série de alterações. O senhor estava me falando, e assim, eu acho que vale a observação, nessa época de férias escolares também, vamos dizer, você diz assim, fiscalizar se essa escovação das crianças ela está boa e também essa qualidade da escova, né? É importante que a gente observe das crianças que estão ao nosso redor, como está a cerda, que é a parte da escova que toca no dente, se ela está ativa, se ela está íntegra, porque se ela começar a ter pontos de curva, é interessante que a gente troque essa escova dental, porque temos também que olhar como é que está a cavidade bucal das crianças, né, que estão ao nosso redor, para que, se houver qualquer tipo de alteração, a gente procure imediatamente um cirurgião dentista. Aquela cerda que começa a ficar gasta, ela vai assim, muito pelo contrário, pode causar um efeito reverso, né? Inverso, por exemplo, ela pode ferir também essa gengiva. A gengiva ela é muito delicada, então na hora que a gente tem essa cerda que está começando a ter uma curvatura, ela pode traumatizar a gengiva e causar feridas na boca. Então é importante que a gente tenha o creme dental e a escova dental, além do fio dental, totalmente íntegros para que a gente tenha um trabalho de higienização muito satisfatório. Eu agradeço demais a participação do senhor aqui, Dr. Carlos Vieira, falando. Então é isso, Maricela, tem que sim observar, porque ela pode ser também a porta de entrada para outras doenças. Eu volto com você. Obrigada, Bruno. E olha, as férias escolares não devem ser sinônimo de criança parada na frente do computador ou do celular, não, viu? Esse período pode ser a oportunidade perfeita para incentivar a prática de atividades físicas em família. Caminhadas, passeios de bicicleta, jogos com bola, brincadeiras ao ar livre ajudam as crianças a se movimentarem, favorecem o desenvolvimento motor e, claro, fortalecem os vínculos, criam memórias afetivas que vão ficar para a vida toda. Sem o compromisso diário com a escola, sobra mais tempo para as crianças e elas querem aproveitar cada minuto. Eu gosto de sair e brincar lá embaixo, lá eu moro em prédio, que aí lá embaixo tem um monte de criança, a gente brinca lá embaixo. É muito legal lá. Eu trabalho à tarde, então eu tenho essa vantagem, né, de curtir um pouco as férias com ela pela manhã. E aí eu sempre procuro ir a uma praia, parques, cinema e aproveitar, principalmente em parques, essa socialização com eles aqui. É bem importante, bem legal para eles agora nas férias. Manuela aproveitou as férias da filha para se divertirem no parque. Aqui, Isabel, de 8 anos, faz uma das coisas que mais gosta, andar de patins. Brincadeira que ajuda a manter a menina em atividade. Graças a Deus sem aula, né? E gosto de andar de patins e brincar de boneca. A gente tenta um dia fazer uma atividade, outro dia a gente fica um pouco mais em casa, faz jogos em casa, outro dia a gente vem no parque, vai ao ar livre, tem dias que a gente deixa lá na casa de uma coleguinha para brincar e assim a gente vai conciliando trabalho, coisas de casa com as férias escolares. Férias são tempo de descansar, mas isso não significa ficar parado. Pode ser um momento de tirar a criança de casa e brincar com a água, passear de bicicleta, jogar bola, deixar essa criança em movimento e aproveitar as férias da melhor forma. É por isso que o Christoph usa o tempo livre para brincar e fazer atividades com a filha. Mesmo com a rotina puxada, ele não abre mão desses momentos. O objetivo é sempre ela está com a gente, mas dentro do possível, a gente também adaptar essa rotina para levar ela para um parque, para levar ela para fazer os esportes dela, que a gente mantém essa rotina. Enfim, dá essa liberdade pra gente. E como é sair com o papai para brincar, para ficar nessas férias com ele? É legal.
E eu fico até na barbearia com meu pai às vezes. Sendo que é todos os dias, na verdade. Você gosta também de estar com ele pertinho? Uhum. É bom, né? Sim. Mas como fazer as crianças deixarem um pouco as telas de lado e aproveitarem mais o tempo ao ar livre? O exemplo dos pais faz toda a diferença. Quando a família participa, fica muito mais fácil incentivar a prática de atividade física desde cedo. 10, tá cansada? Se você tem em casa pais ativos, geralmente os filhos também eles são ativos. E a orientação é que eles busquem atividades que sejam prazerosas para as crianças, mas que também tirem elas daquele sentimento de estar em casa, de estar ligado a telas, a tablets, televisões. E participe de atividades ao ar livre, como em parques, praias, praças. Nossa cidade a gente tem uma boa amplitude de espaços públicos que podem ser aproveitados da melhor forma e fazer com que essas crianças elas se movimentem mesmo estando nas férias, né? O que faz com que a criança ela também desenvolva brincando essas capacidades como coordenação motora, como desenvolvimento motor, de forma lúdica. Acho que a grande intenção é que os pais possam trazer o exercício de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira, para que as crianças elas possam usufruir desses benefícios à saúde, tanto física como mental, mas de uma maneira que elas não percebam que estão realizando o exercício. Então essa talvez seja a grande chave. Nas férias, brincar ao ar livre faz bem para a saúde e ainda rende bons momentos em família. Aê! Esse exemplo de ser família, de ser presente, de ser dia a dia e sempre que possível valorizar o estar juntos, né? Porque o amanhã a gente nunca sabe. Uma construção de memórias que faz bem aí para todo mundo, né? E uma outra opção de atividades para curtir nas férias é ir admirar e conhecer as tartarugas marinhas em Olinda. É o projeto de Férias com as Tartarugas Marinhas, que une educação ambiental e diversão. E o melhor, tudo de graça. Parece sala de aula, mas o caderno ficou em casa. Nessas férias, a primeira lição não tem quadro. Tem mar, areia, curiosidade e uma professora bem diferente, a própria natureza. Sentados no chão, as crianças descobrem que, para proteger as tartarugas marinhas, o primeiro passo é cuidar do meio ambiente. Ele explicou que a gente não pode deixar o lixo no mar. E aqui, aprender também é brincar. Depois da conversa sobre educação ambiental, a missão é pescar o que nunca deveria estar na água, o lixo. Uma brincadeira que ensina como pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença para a vida no mar. E foi para desenvolver essa consciência que a Amanda trouxe o filho Bernardo. É importante que ele saiba ter uma educação tanto ambiental, né? E que essa educação ambiental, ela preserva todo o meio, como é que eu posso falar? Toda a estrutura social, né? E vai muito além do ambiente. Quem aprende o recado torce para que ele dê certo. Porque quanto mais limpo o mar estiver, maior a chance de encontrar a principal convidada do passeio. E ela não fez charme, apareceu logo. Bastaram alguns minutos de espera para a tartaruga dar as caras. Aí a aula saiu da teoria e ganhou vida. O animal que as crianças passaram a manhã inteira aprendendo a proteger estava ali, nadando bem diante dos olhos delas. Vi um bocado de tartaruga, muitas juntas. Foi legal? Muito. É uma experiência única porque não é todo dia que a gente vê tartarugas assim. Muito legal. O projeto de Férias com as Tartarugas Marinhas, na Secretaria de Obras de Olinda, aproxima crianças de 6 a 12 anos da educação ambiental por meio de experiências práticas. As 120 vagas abertas pela Prefeitura se esgotaram rapidamente. As crianças vêm acompanhadas dos pais ou responsáveis. A expectativa é que mais vagas sejam abertas na semana que vem. Diante dessa procura realmente muito grande, a gente triplicou a quantidade de vagas, já íamos fazer um dia, estamos fazendo 3 dias essa semana e com certeza aí vamos fazer mais. Que a gente quer realmente que essas crianças, elas nunca mais esqueçam, elas possam levar também essa experiência para a fase adulta. No Brasil existem 5 espécies de tartarugas marinhas. 4 delas passam por Pernambuco. A tartaruga de pente é a mais comum no período reprodutivo. Já a tartaruga verde, a mais vista em Olinda, se aproxima da costa para se alimentar. Por ela ser migratória, tartaruga verde ela pode estar se alimentando aqui, mas ela pode desovar lá em Fernando de Noronha. Ver a tartaruga foi emocionante, mas a visita não termina quando ela mergulha de novo. É aí que começa a parte mais importante.
levar o aprendizado para casa e replicar esse conhecimento. Casa do lixo que não pode tiver no mar e nos lagos. Tem que jogar onde? No lixo. E o olhar de curiosidade, né? Tanto aprendizado. As inscrições para o projeto podem ser feitas pelo site tarta.olindassustentável.com/eventos. Agradeço demais a sua companhia, te deixo com imagens da área central do Recife, segue a previsão de chuva, esse céu um pouco nublado. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.